Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Chegando Diego Amorim com a gente aqui todos os dias para falar do poder, da política. O Diego ouviu deputados sobre o anúncio dos primeiros nomes dos ministros que vão compor aí a esplanada do novo governo Lula. Vamos ver como é que foi essa repercussão. Tudo bem, Diego? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Mauro, bom dia a você, bom dia, Michele, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Pois é, na semana passada, no dia do Jogo do Brasil, da derrota para a Croácia, o Lula começou a divulgar os seus primeiros nomes para a sua esplanada nesse terceiro governo. Hoje também há uma expectativa grande de que novos nomes sejam anunciados. Eu conversei, por exemplo, com o deputado Felipe Carreiras, ele que é do PSB de Pernambuco, é do mesmo partido do vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, e ele me disse que o PSB quer mais. Lembrando que o Flávio Dino, ministro da Justiça, confirmado aí para o novo governo Lula, é do PSB também, mas o Felipe Carreiras me citou, por exemplo, o nome do Márcio França como alguém que eles também querem ver na esplanada deste novo governo. Vamos ouvir, por gentileza, o deputado Felipe Carreiras. Queria cumprimentar você, Diego Amorim, a todos os ouvintes da Nova Brasil, dizer que foi muito importante a escolha do presidente Lula dos 5 ministros que irão compor seu governo em áreas estratégicas. Acalma o mercado, acaba com especulações. O ministro Fernando Haddad já começa a montar a sua equipe, dialogar de forma objetiva com o setor produtivo, apontar para o futuro com reformas estruturantes como a reforma tributária. O ministro Rui Costa na Casa Civil, o querido pernambucano José Múcio Monteiro, que empresta seu nome, seu histórico de capacidade de diálogo, de pacificação e união do nosso país. Querido companheiro Flávio Dino, no Ministério da Justiça, o que nos deixa muito felizes, nós da bancada do PSB e também a direção nacional do partido. O ministro Mauro, nas relações exteriores, que já começa a trabalhar e apontar para investimentos do capital estrangeiro nas relações exteriores com países para investir no Brasil e gerar emprego e renda. E eu tenho certeza que o presidente Lula vai ter uma frente ampla para ter governabilidade no nosso país, na Câmara, no Senado, não só valorizando aqueles que partiram na frente para construir e pavimentar essa vitória tão importante e histórica, mas também aqueles partidos que chegaram no segundo turno, para outros partidos também que têm interesse em compor o governo e ajudar no Congresso Nacional. Eu também ouvi o deputado Marcelo Ramos, ele que é o atual vice-presidente da Câmara, deputado federal pelo PSD do Amazonas, que não conseguiu se reeleger neste ano. Ele tem aí até o dia 20, deu esse prazo para si mesmo para decidir se vai para a iniciativa privada ou se vai tentar algum lugar aí no novo governo Lula. Ele, Marcelo Ramos, que inclusive estava sendo cotado para ser ministro desse novo governo. Ele me cita, por exemplo, a escolha de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda e disse que já que o Lula não vai ter o controle da política monetária em razão da autonomia do Banco Central, ele vai buscar ter o controle da política fiscal e fala inclusive de um cuidado que o governo Lula vai ter que ter nessa escolha do segundo escalão do Ministério da Fazenda. Vamos ouvir o deputado Marcelo Ramos. Olá, Diego Amorim, ouvintes da Rádio Nova Brasil. A indicação do ministro Zé Múcio, que pacifica as Forças Armadas, posto que é um homem de muito diálogo e um homem muito respeitado dentro das 3 armas, além de uma larga experiência, de uma larga trajetória política e da confiança pessoal do presidente Lula. A indicação de Rui Costa para a Casa Civil simboliza o espaço de diálogo com o parlamento brasileiro, com as instituições, de um homem da confiança do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Muito simbólica também a indicação do ministro Fernando Haddad. O presidente Lula não terá o controle da política monetária diante da decisão que garantiu a autonomia do Banco Central e mandato para o dirigente do Banco Central. É óbvio que não tendo o controle da política monetária, o presidente Lula precisa ter o controle da política econômica e coloca um político com uma formação muito sólida, da sua mais extrema confiança e certamente embaixo de Fernando Haddad colocará economistas com muita experiência na administração pública e com uma visão mais de centro-esquerda e certamente com uma visão
muito sólida de responsabilidade fiscal, porque encontrar o justo equilíbrio entre o atendimento das demandas sociais e a manutenção da responsabilidade fiscal vai ser o maior desafio do Ministério da Fazenda. E, por fim, a indicação do futuro ministro, senador eleito Flávio Dino, que acaba criando um espaço de diálogo com as polícias, em especial com a Polícia Federal, e criando uma interlocução privilegiada com os poderes judiciários, já que o ministro Flávio Dino vem do Poder Judiciário. É isso que o deputado Marcelo Ramos diz, Mauro Michele, muita gente aqui em Brasília está falando, já que o Fernando Haddad foi o escolhido para ser ministro, então que o Lula opte nesse segundo escalão por gente mais de centro e não alguém de estrita confiança dele, da esquerda marcada como é o Fernando Haddad, que é um militante do PT já e caminha com o Lula há muito tempo. Então se defende o nome do Felipe Salto para o Tesouro Nacional e outros nomes que fariam ali um balanceamento nessa escolha, nessa composição do Ministério da Fazenda. Por fim, e é capaz até que alguns desses nomes saiam já hoje, né? Uns 2, 3 nomes aí, é possível que hoje a gente já conheça, né, Diego? Exatamente, há essa expectativa para hoje, Mauro, para divulgação de novos nomes para o Ministério, e o próprio Fernando Haddad também dar uma coletiva e anunciar aí pelo menos os seus nomes de auxiliares mais próximos lá no Ministério. Por fim, eu ouvi o deputado Danilo Forte, que não é da esquerda, não é do PT, é do União Brasil, do Ceará. Ele me disse que agora, depois que esses novos nomes começaram a ser surgidos, a surgirem, a serem anunciados, é hora agora de pensar em qual vai ser o rumo do país, e ele cobra, por exemplo, a prioridade da reforma tributária. Vamos ouvir o deputado Danilo Forte. Bom dia, deputado. Bom dia, Diego Amorim, ouvintes da Nova Brasil, um prazer estar com vocês. Há uma expectativa de que seja um governo de frente ampla e que nisso terá que acolher os diversos segmentos da sociedade que se abrigaram no apoio à candidatura de Lula, e de imediato o que se viu foi um núcleo mais duro ali, um núcleo mais próximo do próprio governo, formado por gente já experimentada, né? Ninguém pode tirar a experiência de um Zé Múcio, de um Flávio Dino, do próprio Haddad, que já foi ministro da Educação, né, do próprio Rui Costa, que é governador da Bahia, que são pessoas já tarimbadas na arte da política e na arte da gestão. Agora o que precisa é o do rumo. Qual é o rumo que vai ser dado? Como é que vai ser elaborado a nova âncora fiscal? Compromisso da reforma tributária é o primeiro compromisso? Isso é que é importante para que o Brasil possa, dentro da credibilidade exigida, ter aí um novo horizonte. Essa é uma expectativa e que passa fundamentalmente por um bom diálogo com o Congresso Nacional. Muito bem, tá aí então as declarações dos deputados Felipe Carreiras, Marcelo Ramos e Danilo Forte, que nos ajudam nessa compreensão da análise desses primeiros nomes que estão sendo anunciados para o novo governo Lula. Mauro, Michele. Tá certo, são opiniões bem interessantes, bem ponderadas, assim, e claro, agora a gente espera para ver o que vai acontecer. Teve uma declaração do Fernando Haddad ontem, ele falando que ele quer chegar na gestão dele a um país com baixo desemprego, inflação controlada, contas públicas estáveis e Estado com capacidade de investimento. A gente vai acompanhando, seguindo, e o Diego nos ajudando a fazer essa análise. Por fim, Diego, queria uma análise sua sobre os acontecimentos de ontem aí no Distrito Federal, esses atos de vandalismo durante a noite. Olha, Mauro, eu moro em Brasília já desde criança, eu nunca vi algo parecido com isso aqui no centro de Brasília. E olha que eu cobri inúmeras manifestações como repórter local aqui, as manifestações de 2013, as manifestações do impeachment. Com esse tom de agressividade, eu nunca vi nada parecido. O que mais me angustia é que, para além do caos físico instalado aqui na noite de ontem, até início da noite, da madrugada, a gente também vê um caos mental, porque agora começam a surgir aqui e acolá entre os bolsonaristas avaliações de que podem ser pessoas infiltradas, na verdade são petistas, não são apoiadores de Jair Bolsonaro, e isso bagunça a mente das pessoas e a gente perde o foco daquilo que está de fato acontecendo. Então vamos fazer o seguinte: prende todo mundo,
Aqui a área central de Brasília tem muitas câmeras. A polícia só não vai prender se não quiser. É cheio de câmeras na área central de Brasília. Prende um por um. Prende todo mundo. Ajam com o mesmo rigor que agem quando tem manifestação de professores em frente ao Palácio do Buriti. Ajam com o mesmo rigor que agem quando MST e tudo mais, e com razão tem que agir assim, quando fecham as rodovias da cidade. Tem que agir com esse mesmo rigor. E outra coisa, Mauro e Michele, assim, tá claro, o monitoramento falhou. Falhou. Não era a grande segurança ontem em Brasília, que estavam vendendo desde cedo, que Brasília estava sob forte esquema de segurança para a diplomação do presidente eleito Lula, que estava toda a polícia e todo o efetivo à disposição para atuar na área central de Brasília. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Que em Brasília se tem criança chorando no plano piloto e algum coronel pega o telefone e liga para a polícia militar porque tem uma criança chorando no prédio da frente, a polícia militar aparece em 15 minutos. Ontem a gente ficou ali horas e horas e horas e horas vendo na televisão as pessoas quebrando Brasília toda e todo mundo se perguntando, cadê a polícia? Cadê a polícia? Então, alguma coisa aconteceu. E por fim, Mauro e Michele, se não foram bolsonaristas, vamos fazer o seguinte: presidente Jair Bolsonaro, venha a público agora de manhã. Venha a público, faça uma declaração, coloque no Twitter, venha já que não foi bolsonarista, então venha, presidente Bolsonaro, venha a público dizer que não foi você, que você repudia todos esses ataques, que queimar ônibus e carros não vai adiantar em nada, que não sei o quê. Agora, a gente está há semanas, para não dizer meses, vendo pessoas que estão ainda acampadas em Brasília dizendo que alguma coisa tem que acontecer para impedir a diplomação, agora é para impedir a posse, que tem que fazer alguma coisa para forçar a chamada intervenção, para forçar que alguém faça alguma coisa. E esse alguma coisa, coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidências, acontece no dia da diplomação do presidente eleito Lula, acontece no dia em que há uma manifestação contra a prisão desse indígena lá na sede da Polícia Federal, na região central de Brasília, acontece no dia em que Jair Bolsonaro abriga no Palácio da Alvorada um aliado, Oswaldo Estáquio, que estava prestes a ser preso, segundo informações de bastidores, e que por isso vai para o Palácio da Alvorada. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. Então, assim, prende todo mundo. Até agora não tem nenhuma informação de prisão, é inacreditável. São 7h14 da manhã do dia seguinte e não temos ainda nenhuma informação de prisão. Prende todo mundo, é fácil identificar. Segundo, explica para o Brasil o que aconteceu com essa segurança toda reforçada. E terceiro, Jair Bolsonaro vem a público e repudia o que aconteceu ontem. Aí a gente pode tocar a vida, Mauro, Michele. Diego Amorim, obrigado por hoje, obrigado pela sua análise. A gente se encontra amanhã aqui no Nova Manhã. Valeu, Diego. Um abraço.